desnutrição, desidratação, dentes fraturados, olhos roxos e hematoma nas mãos, braços e pulso. Neste vídeo, vamos descobrir as verdades violentas sobre Annelise e os 67 exorcismos que ela teve de suportar, e que também inspirou o exorcismo de Emily Rose. Mas antes de começarmos, bem-vindo a Cronópolis, o canal que te fará viajar no tempo. Não se esqueça de se inscrever e também comentar quais tópicos você gostaria de ouvir mais sobre. Annelise cresceu na Alemanha com uma mãe católica convicta. Annelise Michael nasceu em 21 de setembro de 1952, em uma família bastante normal na Alemanha Ocidental. Eles eram extremamente católicos, mas isso não era tão surpreendente, considerando que 70% dos quase 11 milhões de residentes eram católicos na época. Mas a família de Annelise era mais religiosa do que a maioria. Seus pais forçavam ela e suas 3 irmãs a irem à missa católica 2 vezes por semana. Sua mãe, em particular, a incentivou a rezar e dedicar o máximo de tempo possível à religião. De acordo com os médicos que Annelise conheceu mais tarde, ela desenvolveu neurose relacionada à iconografia religiosa, como resultado de punições infligidas a ela quando jovem. Sua epilepsia e estigma social começaram aos 17 anos. Se era possessão ou doença mental, a condição de Annelise começou gradualmente ao longo de anos. Enquanto na escola, um dia em 1968, Annelise, então com 16 anos, inesperadamente desmaiou por alguns minutos. Esse foi o primeiro desmaio documentado. Seu colega de classe disse que ela caiu em transe. Annelise disse que não se lembrava do evento e afirmou que estava bem. Mas na mesma noite, ela acordou em sua cama se sentindo como se houvesse uma presença pressionando fortemente seu corpo na cama. Os pais de Annelise a mantiveram em casa no dia seguinte. Parecia que estava tudo bem. Annelise disse que se sentia bem. Porém, em agosto de 1968, menos de um ano depois do primeiro ocorrido, Annelise experimentou um episódio semelhante e foi levada ao hospital local para determinar o que havia acontecido. Seu médico a encaminhou para um neurologista. Mesmo após vários exames, seu médico não conseguiu encontrar nada de errado com sua função cerebral. Fisicamente, Annelise parecia completamente saudável. Entretanto, sua saúde só durou até fevereiro de 1970, que foi quando Annelise experimentou um terceiro evento. Ela acabou pegando tuberculose e passou meses no hospital. Em um terceiro desmaio, Annelise acabou fazendo xixi na cama. No hospital, zombavam muito dela por isso. Porém, esse terceiro desmaio foi diferente. Annelise falou que viu coisas, ouviu sons e experimentou sentimentos de euforia enquanto rezava com o seu rosário. Após esse ocorrido, resolveram fazer mais exames, porém com um segundo neurologista. Ele a diagnosticou com epilepsia e cortou sua medicação. Foi quando a condição de Annelise piorou drasticamente. Annelise pensou que estava amaldiçoada. Annelise acabou voltando para a escola no final de 1970, mas agora ela estava deprimida e retraída, e muito disso tinha a ver com o fato de que a frequência de suas convulsões aumentaram. Embora ela se dedicasse a pesquisar o catolicismo enquanto terminava o ensino médio, e em 1973 ela se matriculou na Universidade de Würzburg para se tornar uma professora. Ela continuou a tomar remédio durante esse tempo, mas sua condição piorou rapidamente em meados de 1973. Annelise tinha alucinações enquanto rezava e acreditava que estava condenada. Ela estava obcecada com a ideia de que o diabo estava dentro dela e começou a ver um padre junto com os seus médicos. Seu comportamento ficou mais perturbador. No final de 1973, o comportamento estranho de Annelise e os seus sintomas começaram a aumentar. Seus pais resolveram tirá-la da faculdade e a mantiveram confinada principalmente em seu quarto. Foi nessa época que ela começou a tomar Decreton, um medicamento anticompulsivo e estabilizador de humor. Nesta época, Annelise disse que ouviu batidas em seu quarto. Sua irmã confirmou que também ouviu a batida. Ela também disse que ouviu vozes que a condenavam ao inferno. Apesar de tomar seu coquetel diário de medicamentos neurolépticos, os sintomas de Annelise pioraram. Ela começou a rosnar como um animal. Ela via demônios e exibia uma força sobre-humana, a ponto de jogar sua irmã pela casa como uma boneca de pano. Ela também bebia urina do chão
mastigava carvão e até comia os insetos que encontrasse pela casa. Itens religiosos como crucifixos e água benta a deixavam louca. Sua mãe disse que uma vez pegou Annalise olhando para um retrato emoldurado da Virgem Maria. Os globos oculares dela ficaram completamente pretos. Tudo isso soava como um sintoma clássico do que a igreja considerava possessão. A família de Annalise acabou pedindo a vários padres locais um exorcismo, mas os homens recusaram e encorajaram a família de Annalise a continuar com o tratamento médico tradicional que ela já estava fazendo. Não era fácil um exorcismo católico. O exorcismo. Em algum momento de setembro de 1973, a família de Annalise conheceu o padre Ernest, um padre local que, ao ver Annalise, quase imediatamente disse que ela não parecia epiléptica e alegou que não estava sofrendo de convulsões. O padre estava convencido de que ela estava possuída por algum demônio e conseguiu falar com o bispo local para dar permissão para o exorcismo. O bispo Joseph concedeu permissão para o ritual, mas ordenou que o exorcismo fosse feito em completo segredo. O primeiro exorcismo de Annalise foi em 24 de setembro de 1975. Ela começou a falar sobre morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da igreja moderna. Eventualmente, ela parou de comer porque disse que não tinha mais permissão para comer. Seus pais, então, interromperam a medicação dela e confiaram apenas nos exorcismos. 67 exorcismos foram feitos em um período de 11 meses entre 1975 e 1976. Annalise passava por 2 sessões por semana. Em gravações de áudio das sessões, você pode ouvir claramente a voz de Annalise distorcida e rosnando como um animal selvagem. Também dá para ouvir as declarações que ela fez em resposta ao ritual religioso. É tudo muito assustador. Seis demônios possuíram Annalise. As horríveis gravações de áudio durante os exorcismos mostraram que os padres Ernest e Arnold se comunicavam com 6 espíritos, supostamente os possuidores de Annalise. Esses espíritos ou personalidades, se é isso que eles eram, os espíritos diziam ser mal encarnados. Se chamavam de Lúcifer, Judas, Iscariote, Nero, Hitler e Valentim. Valentim era um padre que caiu em desgraça no século XVI. A história de Annalise, com a religião e sua obsessão com os ensinamentos cristãos, criaram teorias posteriores de que Annalise escolheu essas figuras intencionalmente. A morte de Annalise. Sendo praticamente só pele e osso neste momento, Annalise ainda teve que ser mantida enquanto seus exorcismos aconteciam. Este abuso, junto com a falta de tratamento médico e comida ou água, afetou seu corpo, causando sua morte em casa em julho, dia 1 de 1976. Em seu atestado de óbito, estava escrito que Annalise acabou morrendo de desnutrição e desidratação. Sua autópsia também revelou que tinha dentes fraturados, 2 olhos roxos e hematoma nas mãos, braços e pulsos. Ela também tinha joelhos quebrados e vários ferimentos em seu corpo. A sentença. Os padres Ernest e Arnold, bem como os pais de Annalise, foram julgados por homicídio negligente em 1978. O padre corajosamente afirmou que o exorcismo foi bem sucedido e libertou Annalise dos demônios que a possuíam. Ernest insistiu que alguns dos ferimentos de Annalise que foram documentados em sua autópsia foram os estigmas. A alegada possessão demoníaca de Annalise não foi suficiente para influenciar o painel de 3 juízes do tribunal alemão. Todas as partes foram consideradas culpadas, mas suas sentenças variaram. Arnold foi acusado de homicídio culposo e condenado a 6 meses de prisão. Os pais de Annalise não receberam punição, pois o sistema jurídico alemão considerou que eles já sofreram bastante. Há apenas uma pergunta a ser feita. Annalise estava possuída por Satanás ou alguma força sinistra e sombria, ou ela estava sofrendo de alguma doença mental não diagnosticada? Deixe um comentário dizendo o que você acha. Enquanto comenta, confira alguns dos vídeos da nossa Cronópolis. Vejo vocês no próximo vídeo.